Não dá para hesitar. É partir para cima com prática. Se algumas pessoas acham que aquela greve estava complicada porque estava muito subjetivo, agora não. Agora está bastante objetivo. Ou se faz a greve ou não se faz. Então eu tenho propostas aqui já de luta para a gente manter, começar a ceder, porque pela Assembleia aqui a gente deu luta, está ainda dormindo, está ainda, né, cansado da greve que teve, compensando também o trabalho, a gente entende isso, mas eu acho que deve ser aqui com propostas concretas. Nós não fiz muitas copas, a gente não fez copas, mas algumas copas já estão passando por aí, de realizar, ou esse é o campeonato da JUF, no sentido de fazer já, na próxima semana, um ato no 16, mesmo que o STF no Brasil não aconteça, mas fazer aqui um ato no STF, aqui nos tribunais, com a avaliação de cada tribunal, se é possível realizar. Próxima Assembleia Geral já é dia 24/7, vai ser um DRT, e talvez, quem sabe na Assembleia já tirar até indicativo para a greve do dia 14 de agosto. Né? Depois da semana que vem, a gente vai fazer novas rodadas setoriais para, né, reforçar essa informação e fazer a próxima Assembleia do dia 7 de agosto já, deliberando a nossa entrada em greve, né, e ampliada, sim, dia 24 de delegados, e a próxima rodada setorial e depois a Assembleia Geral do TRE, já realmente entrando em greve, deliberando no dia 14. E para a plenária, em Brasília, dia 9, fica para voltar e realizar uma Assembleia também dia 14 para avaliar o Senado Nacional. Né, porque é preciso que a Assembleia Nacional, é preciso que seja forte e é preciso que ela aconteça de verdade. Passei já propostas com a avaliação de Denise e agora Jéssica. Pronto. Mais alguém se inscreve? Depois Gleice. Bom, acho que não é novidade nenhuma para o pessoal daqui que eu não fiz greve, essa primeira greve, eu participei de alguns atos pontuais, né, alguns apagões, etc., mas a greve eu não fiz. Eu achei que a greve foi precipitada, foi mal construída, etc. Agora, o meu discurso muda bastante. Numa Assembleia Setorial que eu ouvi aqui há pouco tempo, eu disse, as 2 últimas semanas de agosto serão cruciais para nós, porque aí sim o conflito estará estabelecido. O que eu vi foi, até antes, né, a coisa foi legal, etc., até muito além do esperado, mas a gente já sabe que o governo federal não tem abertura de diálogo para aumento de servidor. Então a gente sabe que a gente vai enfrentar uma batalha dura agora daqui para frente. Nós já temos, na verdade, um impasse instalado. Um impasse instalado que é a questão da assinatura do substitutivo que merece bastante atenção. Mas, na verdade, nós vamos ter 2 batalhas pela frente. Essa é a questão da assinatura do substitutivo, que eu espero que tenha sido apenas um esquecimento, apesar de que não acredito muito nisso. Mas a grande batalha vai ser realmente o convencimento do Executivo. Aí sim, essas 2 últimas semanas, dia 14 de abril para mim é uma data ótima, perfeita, e eu vivo me enganando com meses, eu não sei o que é que está acontecendo na minha cabeça. 14 de agosto é uma data ótima, e aí sim é que eu acho que não vai ser uma greve até o dia 31, e sim uma greve por tempo indeterminado, até que se consiga o que se quer, que é realmente a concretização da proposta do substitutivo. Mas, agora sim, eu digo, vamos lá. Obrigado. O próximo é Gleice, por favor. 3 minutos. Oi, gente, boa tarde. Gleice, base do TRE Bahia. Bom, o movimento dos trabalhadores é contínuo, né? Eu fiz todas as greves que ocorreram desde que me filiei ao sindicato. E acho que todas as pessoas que não fizeram todas, que fizeram só uma, que fizeram uma única, ou que não entrou no movimento, que ainda vão entrar, são bem recebidos e têm tanta credibilidade, merecem tanto respeito quanto eu. Isso não diferencia de ninguém. Então, o único movimento dos trabalhadores e do sindicato, e o sindicato que nós temos é esse, é o nosso sindicato, e é por esse que nós temos lutado.
Bom, o que eu vou falar aqui para vocês, eu não gostaria mesmo de trazer para a categoria. Mas, infelizmente, algumas práticas sindicais que ocorrem e que eu gostaria que não acontecesse nunca mais e que, infelizmente, se repetiu nessa diretoria, exatamente comigo novamente, me doeu, me chocou. Eu vou tentar resumir aqui rapidamente para vocês. Eu fui eleita para ir para Brasília como delegado, como todos os outros delegados que foram. Fui eleita como observadora. Fui para Brasília, no avião encontrei Denise. Lorival já estava em Brasília, fazendo parte de outras atividades, ou seja, já estava em Brasília, não precisava se pagar mais uma passagem. Na Assembleia Geral foi escolhido e o pessoal da chapa de Lorival e Denise participavam, só tinham direito a uma vaga. Era um delegado. Lorival já estava em Brasília. Denise foi e me disse no avião que era observadora. Quando chegou em Brasília, ela disse que já era delegada. Quando eu fui assinar a ata, estava o nome de Lorival como delegado, substituído por Denise, escrito à mão, e Denise assinando. Eu fotografei, eu tenho aqui no meu celular a ata, e pedi à FENAJUF que me fornecesse a ata da Assembleia daqui, que indicava quem seria, e o nome de Denise não estava lá, estava o nome de Lorival apenas. E Lorival já estava lá. Isso uma semana depois que Ragem veio aqui e disse que o sindicato precisava usar o dinheiro de greve para pagar os funcionários porque não tinha dinheiro. Então, esse tipo de prática, porque me parece que Lorival e Denise representam qualificadamente todos os servidores. Então, não tinha necessidade, não tem necessidade. O Lorival ficou em Brasília, ele estava lá, participou da reunião ampliada, sem nem era observador nem delegado. Então, para mim, isso é uma coisa. E se isso acontecesse com as pessoas que eu apoio, achavam que eu apoio, achavam que eu participei, eu também criticaria. Bom, logo depois, numa outra reunião ampliada, eu fui eleita como observadora e negaram o pagamento da passagem. Eu mandei mensagem de Facebook para quase todos os coordenadores do sindicato, dizendo que eu fui eleita, liguei para Brasília, pedi a ata da Assembleia Geral em que nós fomos votados, meu nome constava na ata, ao contrário do que aconteceu anteriormente, meu nome constava na ata e o sindicato não pagou minha passagem. Eu pedi para tirar a passagem porque eu estava ali representando os trabalhadores, paguei do meu bolso. Fui para Brasília, fiquei hospedada na casa de uma prima minha. E essa discussão rolou durante muito tempo. Acabei me afastando no final da greve. Vocês podem perceber que eu não participei desse movimento no final da greve. Então, assim, é uma atitude que eu lamento. Nós temos que ter um comportamento fraterno. Nós estamos juntos, ainda que a gente tenha ideologias diferenciadas. A gente tem que ter... A gente tem que ser correto, a gente tem que ser honesto, a gente tem que ter respeito, até na hora da divergência, gente. Um discurso qualificado. Isso não é um problema pessoal, isso não é um problema entre nós, isso é um problema de respeito à base. Então, eu lamento muito ter que falar isso aqui. Esperei terminar a greve para falar isso, porque eu não queria que isso maculasse a nossa greve, que isso trouxesse uma visão ruim do movimento. Mas eu realmente lamento todo o movimento, continuo grevista, continuo apoiando o movimento, continuo apoiando a direção do sindicato. E não sou candidata a nenhuma direção. Desculpa aí, boa tarde. Nós vamos fornecer direito de resposta do Denise de 2 minutos, tá bom? Não, gente, eu proponho que essa questão não, calma, Jailson. A gente faz encaminhamento agora. Não, eu acho que o encaminhamento é agora, porque foi agora que ela falou e já esclarece isso e já encerra o assunto, entendeu? Eu também vou querer esclarecer também. Só encerra o assunto. Não, porque você não foi citado. Eu peço que respeite a mesa, entendeu? É só esclarecimento, a gente vai dar continuidade na fala de Hilton. O próximo é Hilton. Então, direito de resposta a Denise. E a gente continua com a Assembleia normalmente, tá? Eu fiz as datas também, então. Colega, de novo. Ficando cansativo. Bom, eu quero informar, para quem não sabe,
fato de Loró já estar em Brasília, ter constado em ata, não significa que a nossa chapa não pudesse escolher um delegado para estar lá. Nunca. Sempre aconteceu assim, da gente escolher quem quisesse ir. Né? E fizemos isso. O Lorival ficou lá, mas realmente eu fui eleita entre o nosso grupo, entre a chapa que foi eleita, não o grupo, mas a chapa que foi eleita como delegado, para ir para lá para ampliada. E eu acho que deveria ser, ao contrário, deveria ser mais pessoas do luta, mais pessoas, né, do campo da oposição, do campo da progressista para defender, né, nas falas como nós fizemos lá, defender a nossa entrada em greve. Acho realmente muito antididático e anti-sindical, na verdade, que a gente faça esse tipo de disputa num momento como esse. Né? Com relação à eleição da colega que disse que foi eleita como senadora, vocês sabem que o sindicato está rachado, né? O sindicato tem 2 grupos, só que a gente tenta fazer, no máximo que for possível, fazer acordos para que as coisas aconteçam. Né? Então, depois disso, depois de todo esse problema que foi abordado lá por aqui, está fazendo o que aqui? Assim, nesse nível, está fazendo o que aqui? Né? Você vê, né? A pessoa que me conhece sabe que eu não fui passear lá. Outra coisa, a eleição da companheira foi dada numa assembleia, na Assembleia do TRE, onde antes da assembleia, depois de a gente rever realmente as contas e tal, foi conversado mesmo com o Jailson, proposta dele, que não acontecesse mais a eleição de novos senadores, levasse só delegados. Houve esse acordo com o Jailson, a conversa com o Jailson, realmente houve, né? Ele tem, né, que a obrigação de falar a verdade aqui, que não houvesse observadores. Houve então a eleição das chapas. E nós saímos, né, da eleição viemos para a luta, né? Passado um tempo, o Jailson procurou dizendo que as pessoas estavam cobrando que houvesse a eleição do delegado, dos senadores que estavam lá. Inclusive, o edital, claro, não consta, mas o edital, né, coisa formal, a gente só fez um acordo para que não houvesse observador. E aí aconteceu a assembleia, aconteceu a eleição dos delegados e depois, entre eles disseram que iria com os observadores teria Fátima e Grace. Aí, olha só que absurdo. Aí depois disso, a gente procurou, a gente fez um acordo de não ser observador. A gente fez um acordo no meu observador. Como é que agora vocês vão botar atrás no acordo que vocês fizeram? Porque foi um acordo entre grupos. E a proposta dele, inclusive, que não fez observador. E aí começou essa polêmica de fazer a ata, colocar a ata, observador na ata. A gente não coloca, porque não houve isso. A gente fez um acordo de não ver o observador. E para surpresa minha, de repente, a secretária eu procurei falar com a secretária, eu poderia a ata como você feita sempre, seguindo o edital, porque não houve acordo nenhum no sentido do observador. E já isso fez a ata, foi lá, fez a outra ata, botando o nome dos observadores e enviou para a Junta, sem passar por nós, ninguém sabia de nada. Foi lá e fez a ata. Então é importante falar isso, porque é para entendo até que ponto está o clima de disputa. Imagine só, a gente, né? E aí, quer dizer, o que aconteceu? Fez a ata sem passar por nós e enviou para a Junta sem passar por nós, né? E aí foi, e aí depois ficou nesse prato todo, e para a gente provar que queremos realmente, não queremos fazer esse tipo de disputa, a gente arcou a despesa, o sindicato arcou a despesa da conservadora. Agora tem que colocar isso no momento que está querendo reforçar a mobilização, eu acho muito antididático, e que isso não constrói, pelo contrário, desagrega e prejudica, como a sua fala prejudica. Por que não respondeu a minha mensagem? Ó, gente, por favor, vamos continuar com a ideia. Jair vai fazer esclarecimento aqui também e a gente vai continuar com a Assembleia. Por favor, fiquem em silêncio, ouçam, tá bom? Foi por isso que eu pedi para que esse ponto ficasse no final, tem muita história. É o seguinte, só para resumir. Eu acho que aqui no nome sindical, eu acho que aqui é lugar para lutador, não é lugar para santo. Primeiro isso, lugar para lutador. Santo é na igreja católica. Então acho que ninguém tem que vir aqui querer ser santo. Eu acho que a melhor coisa é essa. É o seguinte, gente. Foram 2 situações. A primeira, geralmente sou eu quem faço as atas das assembleias. Eu aguardo os grupos definir quem é que vai ser e fico até ligando, cobrando. Cristina fica me cobrando. E aí, acho que foi uma terça ou quarta-feira, eu liguei. Agora eu liguei, eu não sei se a Madeirinha falou, eu perguntei: quem é de vocês que vai ser o delegado? Disseram: Lorival, Jair, foi do sindicato. No seu horário de trabalho, no seu liberado, e mandei a ata para lá. Isso que aconteceu. Então, na divisão da primeira assembleia, eleição de delegados, o grupo que Denise levou a estação só tinha direito a um delegado. Denise chegando lá, aí isso aconteceu. Se
se o grupo que escolhe ou não escolhe, tem o grupo todo ele escolhe. Agora, eu fiz a ata colocando Lorival porque me disseram que era Lorival. Agora, se o grupo depois teve um desacordo ou mudou de ideia, tudo bem. Então, é isso. Ninguém quis escolher aqui a presidente de ninguém. Quem sabe que tanto ele deles como Lorival, como Jailson, como Grace, como qualquer um desses daqui, indo representando a Assembleia da Bahia, ele vai defender a ideia da Bahia. É só isso que colocou. No segundo momento, na outra Assembleia, eu tive uma conversa com Denise mesmo. Denise, realmente eu acho que não existe necessidade de mandar delegado, observador. Mas isso foi antes da Assembleia. Nós não colocamos isso em Assembleia. As 5 Assembleias anteriores tinham mandado observador e delegado, porque não foi colocado. Não foi colocado naquela, nem por mim e nem por ela. E nós fizemos uma Assembleia elegendo os dois. Pronto, foi isso que aconteceu. Então, assim, não houve acordo. E também, geralmente, há acordo entre nós. Esses acordos têm que ser referendados por todo mundo, inclusive por Assembleia. Porque a Assembleia é quem tem o poder de dizer se vai ou não vai levar observador. Foi isso que aconteceu. Então, assim, qual foi o grande erro aí? Certamente, o grande erro foi não ter sido colocado em uma Assembleia para todo mundo, isso. E Grace, certamente, sabedora de que até então vinha sendo eleito observadores, sabedora das contas, de que achava que ela estava, tinha direito a um que tinha direito, e eu sabedor, e eu imaginando que não teria sido colocado em Assembleia, fiz a ata assim. Até porque eu não fui sindicato nesse dia, nem fazia ata, porque eu tinha pedido a Cristina, Cristina, faça a ata e envie. Pega a assinatura de qualquer diretor. Chegando lá, Cristina estava com a ata, eu concluí a ata e mandei. Então foi isso. Eu entendo que nesse caso de Grace, nós poderíamos ter sido, para nós seria a diretoria, pelo menos eu, Lorival, Denise, que estava no barra frente, poderíamos ter tomado mais um pouco de cuidado e ter dito, olha, vamos realmente para. Francisco, esclarecimento a gente não presta em 2 minutos. Desculpe, gente. Nós poderíamos realmente ter fechado ali. Poderíamos realmente ter evitado esse problema desnecessário. Certo? De não ter tirado a passagem dela, gerou um ambiente ruim e ao final pagamos. Então, assim, foi um erro meu de ter conversado com eles e de não ter garantido na Assembleia. Foi um erro de Denise e Lorival, talvez, de não ter peitado, de não ter desautorizado aquela passagem. Então, assim, eu conversei com eles assim, você sabe que eu converso com tudo. Gente, é o seguinte, eu acho que, como eu digo, democracia é paciência, certo? No dia que a gente vê uma democracia sem paciência, não é de democracia. Então, acho que, olha, tem pessoas aqui que vêm para essa Assembleia que não vai nem, não vou ouvir, eu vou só tirar minhas conclusões. As avaliações é para a gente ter, se avalia para quê? Se avalia para que a gente ouça os nossos pares, que concluamos melhor. Olha, esclarecido tudo aí, né? Vamos continuar agora com a fala de Hilton e na fala de Hilton encerra as inscrições, tá bom, gente? Fred era depois. É porque foi esclarecimento. Foi esclarecimento. Aí parou. Agora, Hilton, Fred. Não, estava escrito, Fred. Não, pode falar, né? Deixa eu só vou acrescentar ali na avaliação, porque eu acho que a gente. Veja bem, foi uma movimentação que nós nos envolvemos, esse processo de greve, não dá para passar em branco, precisa de fato ter um balanço, né, em relação a isso. Eu acho que tem algumas coisas que é importante a gente destacar. Primeiro, a gente embarcou nessa perspectiva de fazer a greve, avaliando uma perspectiva de risco. Eu me lembro na reunião da diretoria, inclusive uma parte da diretoria que é bastante combativa, como o conjunto da diretoria do sindicato, observava que não estava necessariamente garantido um processo amplo de mobilização dos trabalhadores, dos servidores públicos federais, que apontasse uma tendência para a nossa vitória. Foi um elemento, inclusive, de divergência que inicialmente foi colocado. Eu falo inicialmente porque essa avaliação a gente fez em janeiro, vocês terem uma ideia. Acho que foi em janeiro, no início de janeiro, e a deliberação da diretoria foi em que sentido? Mesmo que a gente não tenha certeza que os processos de mobilização esse ano vão acontecer como aconteceram no ano passado, todo mundo está entendendo o que eu estou falando, né? Junho do ano passado, o povo todo na rua, aquela coisa. Mesmo que necessariamente não vá acontecer, nós não podemos correr o risco
desse processo se dá e a categoria não está preparada. Qual foi o posicionamento da diretoria, portanto? Nós precisamos ter uma postura ousada, sair na frente dos servidores públicos federais e sair na frente para tentar puxar o próprio judiciário, certo? Do ponto de vista geral, qual é a conclusão que a gente chega? É óbvio, não houve aquele processo de mobilização geral que aconteceu ano passado. Se enfim foi um erro, não. Poderia ter ocorrido, a gente não tem bola de cristal. Nós nos precavemos, nós tivemos uma postura de precaução no sentido de estar armado para, se a luta política oferecesse um potencial de conquista para os trabalhadores. Então eu acho que foi uma posição correta, nós tivemos de fato uma posição de vanguarda. E aí eu queria finalizar minha avaliação em relação a isso. Acho que foi um cenário, portanto, extremamente difícil, porque, como eu disse, a gente contava, apostou na possibilidade do cenário geral mais favorável. Foi um cenário difícil no judiciário. Por quê? Porque nós deliberamos pela entrada da greve no sentido de fazer o papel de vanguarda, uma colega colocou aqui muito corretamente, mas não conseguimos. Por quê? Porque nós fomos na frente, só que o resto do judiciário nacionalmente não veio, só uma pequena parte. Certo? Então foi correto ter suspendido o processo de paralisação, mas acho que quase que incrivelmente nós pudemos avaliar que aqui a Bahia, apesar de toda a ousadia que nós tivemos, claro que a ousadia com muitos limites, não foi o TRT que não se envolveu em nada, houve uma assembleia no TRT que se liberou pela assinatura de ponto. É por isso que você tem uma parte grande da categoria que pode, inclusive, ter paralisado atividades, mas ter assinado ponto, isso não vai ser refletido. É uma posição boa? Eu não acho, eu acho uma posição muito ruim, viu, João? Não concordo com ela, defendi contrariamente essa posição, certo? Então foi um processo que teve limites, mas em geral foi uma postura ousada e nós saímos desse processo de mobilização com dificuldades, mas não com as dificuldades que a gente poderia ter tido. Por isso eu acho que a gente não pode vacilar, ainda que a gente saiba que nós precisamos manter as coisas nesse rumo, não dá para fazer movimento isolado da Bahia e de outro estado, tem que ter adesão nacional necessariamente, mas nós temos que ter, desde já, uma postura ofensiva de afirmação da greve. Nesse sentido, eu concordo plenamente com o Denise. Os últimos inscritos aqui, né? Vou ler. Lúcia, Fred, Jailson, Lindinalva, Jair, Francisco, Lorival e Albani. Albani é o último. Então, o próximo é Lúcia, Sueli. Falando de Sueli, já tinha Lindinalva, Fred, Jair. Já tinha. Assim, uma coisa que eu acho que deve ser sempre respeitada é a decisão da Assembleia. Se nós sentamos aqui para dizer a vocês que dirigem o sindicato, a nossa vontade deve prevalecer. As atas posteriores, sinto muito, mas o que vale é o que é filmado aqui. Eu estou com a colega Grace no sentido de que aqui nessa Assembleia, não digo na setorial apenas, aqui na Justiça Federal, em outras, decisões já foram tomadas e foram colocadas como se tivessem sido feitas de uma outra forma. Ou seja, interpretações feitas de forma equivocada. Eu não estou citando pessoas, eu estou citando um sindicato, porque um sindicato não é XYZ, é uma equipe. E tanto que nessa equipe, algumas pessoas já se retiraram, talvez porque não tivessem aquele estômago necessário para ver que muitas lutas nossas poderiam ter avançado muito mais se todos estivessem, não é questão de juntos. Ninguém está querendo aqui unanimidade no sindicato. Não existe unanimidade em lugar nenhum, onde o processo seja coletivo. Nem na Assembleia Legislativa, nem no Executivo, onde tem os ministérios. Todos estão, cada um com seus posicionamentos, muitas vezes partidários. O que importa? O que importa é que a categoria, é que a base seja sempre ouvida e respeitada, como também os eleitores. É isso que nós queremos. Que a posição e a oposição sentem e façam seus ajustes e nos respeitem, enquanto eleitores, pelo Legislativo, inclusive,
enquanto base aqui pelo sindicato. Nós tiramos, sim, decisões aqui e, sim, infelizmente, não são levadas a sério dentro do sindicato. E eu lhe digo, não é por sacanagem, não. É porque são tantas lutas que encampam, são tantos projetos, que é impossível um sindicato com 20 pessoas, que nem é mais 20, conseguir levar avante. Porque tem a questão administrativa, não sei se vocês sabem, mas existe um acordo coletivo dos funcionários do sindicato que não consegue avançar tem mais de um ano. Tem questões internas que não conseguem avançar. Tem questões que a gente leva aqui, como por exemplo, eu já levei 3 questões. Levei um curso de formação política para ser feito, infelizmente não pude fazer, porque não houve apoio da diretoria. Tivemos uma atividade com movimento de mulheres, que não pôde avançar, porque o núcleo de opressão não foi criado. Nós temos agora a campanha contra o machismo, que é uma campanha muito importante, porque nós mulheres somos a maioria na base, nós somos pessoas que devemos ser ouvidas. E nossas reivindicações são, poxa, vamos falar sobre machismo? Não sei se vocês sabem, mas tem um bonde aí, agora o metrô, um vagão especial só para mulheres. É uma questão que precisa ser debatida. Existem outras questões também, não são só as mulheres que são vítimas de preconceito, mas nós estamos encaminhando uma luta, uma campanha contra o machismo, e temos resistência no sindicato. Eu viajei agora como delegada, também sofro pequenas retaliações. Então eu digo assim, gente, o que for decidido aqui tem que ser respeitado lá fora. E não são palavras não, são atitudes. Porque quando me cobram atitudes, eu também cobro atitudes de quem está me cobrando. E eu não vou dizer que é um ou outro, não. Eu vou dizer que é um grupo. Porque se tem uns que estão agindo de uma forma contrária à Assembleia, os outros devem chegar aqui e fazer como eu, que sou base, como o Dedé que é base, e falar com vocês. Muito obrigada. Vou pedir para respeitar o tempo, senão acaba que a gente ultrapassando aqui. Fred! Avaliação, colega. Boa tarde. Aqui é o nosso democrático, todos podem falar. Boa tarde. Felizmente, eu também preferi que fosse 5 minutos. A gente acabou de sair do processo de greve. Foi uma greve muito difícil. Foi uma greve em que havia muita gente que, na verdade, no fundo, acabou trabalhando contra a greve. O que é lamentável. Inclusive, vários dirigentes trabalhando contra a greve. Né? E a gente está prestes, e eu acho que é um tempo muito curto para a gente fazer um balanço sério dos motivos, do que se aconteceu. Eu estou em prova, a gente tentou resolver da melhor forma possível essa questão de direitos. Foi muito difícil para segurar, mas efetivamente aconteceu várias vezes. Existe disponibilidade financeira para determinadas coisas, não tem para outras, a gente nunca sabe se tem dinheiro, quando não tem, para que tem, etc. E a gente não vai ter o espaço para fazer o balanço, porque infelizmente 5 minutos não dá, então 3 minutos não dá, então eu vou preferir focar muito mais na construção do que tem. Tá? Pro que tem. Eu acho que nós colocamos, né, o pessoal lá do TRT colocou um peso muito grande nesse primeiro semestre, na greve no primeiro semestre, efetivamente apostando na possibilidade de que o Brasil entrasse em ebulição, né, que a gente tivesse uma repetição. Nós vimos que para dobrar o governo foi necessário a unidade com os servidores públicos, né, um governo que não tem disposição de diálogo, que tem apoio de setores muito fortes, é um governo que ainda tem uma força muito grande, né, que consegue superar situações que aparentam ter um desgaste, agora vai desgastar. E o governo, infelizmente, consegue se recompor em diversos cenários. E aí a gente está colocado agora para junho. O que é que a gente pensa para junho? Né? O que é que a gente está pensando, para agosto? O que é que a gente pensa nessa greve de agosto? Primeiro, é importante dizer que ela é necessária. Isso aí tem que ter um elemento central para cada um. A greve é necessária. A greve a gente enxerga como a única forma efetiva que a gente pode ter, garantindo um reajuste para todos, e efetivamente
efetivamente afastar o fantasma das carreiras exclusivas. Isso é um elemento central, eu acho que ninguém pode se afastar disso. Contudo, eu acho que é necessário uma honestidade para dizer que o cenário do segundo semestre é muito, mas muito mais difícil do que o cenário do primeiro semestre.